O Brasil atravessa um dos períodos mais tensos de sua história recente. A decisão do Supremo Tribunal Federal, que condenou Jair Bolsonaro, não apenas abalou o cenário interno, mas repercutiu fortemente no exterior. Entre as vozes que se levantaram, a de Donald Trump chamou a atenção, classificando o julgamento como uma verdadeira perseguição política. Na visão do presidente americano, Bolsonaro enfrenta ataques semelhantes aos que ele próprio afirma sofrer nos Estados Unidos. Com isso, a questão deixou de ser apenas jurídica e passou a ganhar contornos diplomáticos, colocando em risco a relação entre Brasil e Washington. Enquanto parte do STF tentou haver provas contra Bolsonaro, o ministro Luiz Fux votou contra a condenação, afirmando que não existem evidências concretas de que ele tenha planejado pessoalmente um golpe. Essa divisão dentro da corte abre questionamentos. Será que houve justiça ou interesses por trás da decisão? É nesse espaço que Trump encontra terreno para agir. Ele já prometeu usar todos os meios possíveis para pressionar o Brasil, desde tarifas comerciais até sanções contra autoridades. O embate que começa a se desenhar pode trazer graves consequências para a economia e para a imagem internacional do nosso país. E aqui precisamos lembrar das palavras de Jesus em Mateus 24: ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Esses sinais que vemos diante de nossos olhos apontam, meus irmãos, para tempos proféticos, para um mundo cada vez mais polarizado, em convulsão. O julgamento de Bolsonaro não foi visto apenas como um ato jurídico, mas como um espetáculo político que dividiu a nação. A pena aplicada foi dura: 27 anos e 3 meses de prisão, além de uma multa milionária. Para alguns, um marco histórico; para outros, um exemplo de manipulação do sistema. As acusações contra Bolsonaro incluíram organização criminosa armada, tentativa de abolição do Estado Democrático, golpe de Estado e outros crimes graves. Mas a posição divergente do ministro Fux trouxe à tona uma dúvida profunda. Será que as provas eram sólidas ou se tratava de um processo com falhas e interesses ocultos? Esse contraste abriu espaço para narrativas opostas. De um lado, setores defendendo a democracia; do outro lado, aliados de Bolsonaro alegando perseguição e uso político da justiça. A divisão não parou no Brasil. Rapidamente atravessou fronteiras, sendo usada por Trump como reflexo de sua própria luta. E é aí que o julgamento deixa de ser apenas nacional e passa a afetar a geopolítica global. Trump já iniciou medidas práticas, tarifas de até 50% sobre produtos brasileiros, atingindo fortemente o agronegócio e o aço e também o alumínio. Além disso, ministros do STF, como Alexandre de Moraes, sofreram sanções pessoais, incluindo bloqueio de bens e restrições de viagem. Tudo isso gera impactos diretos na economia e aumenta o isolamento internacional do Brasil. Exportadores enfrentam barreiras, investidores recuam e a imagem do país se desgasta ainda mais. Ao mesmo tempo, Trump utiliza o caso como bandeira política, colocando Bolsonaro como símbolo de resistência contra supostos abusos judiciais. E a palavra de Deus nos lembra em 2 Timóteo 3 que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. O cenário mundial confirma, meus irmãos e minhas irmãs, que nós estamos vivendo esses dias. Perseguições, alianças quebradas, nações contra nações, tudo aponta para a breve volta de Cristo. E o que virá adiante ainda é incerto. Trump pode ampliar as sanções, levar ainda mais o caso para organismos internacionais e
aumentar o isolamento diplomático do Brasil. Para ele, não se trata apenas de Bolsonaro, mas de um projeto maior que une líderes conservadores no mundo todo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se manifestou após a condenação de Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado, sob a acusação de liderar uma trama para permanecer no poder após as eleições de 2022. Essa é a primeira vez na história do Brasil que um ex-presidente é punido por esse crime. Bolsonaro ainda é investigado pela sua atuação junto ao governo de Donald Trump para promover medidas de retaliação contra o governo brasileiro e ministros do Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro foi condenado neste dia 11 de setembro de 2025 a 27 anos e 3 meses em regime inicial fechado por tentar dar um golpe de Estado. Trump afirmou que achou muito surpreendente a condenação de Jair Bolsonaro pelo STF. Segundo o norte-americano, Bolsonaro é um bom homem e ele não via isso acontecendo. O republicano, no entanto, não respondeu se acrescentaria mais sanções ao Brasil. Abre aspas, assisti ao julgamento, o conheço muito bem. Como líder estrangeiro, acho que ele era um bom presidente. É muito parecido com o que tentaram fazer comigo, mas não conseguiram. Fecha aspas, disse Trump a repórteres. O americano ainda continuou. Abre aspas, estou muito descontente com isso. Acho que é uma coisa terrível, muito terrível. Acho que é muito ruim para o Brasil. Fecha aspas. O secretário de Estado americano, Marco Rubio, afirmou que o governo de Trump responderá adequadamente ao que chamou de caça às bruxas, em referência à condenação de Bolsonaro pelo STF. Em declaração no X, antigo Twitter, Rubio escreveu: as perseguições políticas do violador de direitos humanos sancionado Alexandre de Moraes continuam, já que ele e outros ministros do Supremo decidiram injustamente prender o ex-presidente Jair Bolsonaro. Os Estados Unidos responderão de forma adequada a essa caça às bruxas. O Itamaraty considerou a fala do secretário de Estado dos Estados Unidos como uma ameaça. O presidente Lula, no entanto, disse que não teme novas sanções americanas após a condenação de Bolsonaro. Abre aspas, não temo, não sei se vem, não posso ficar tentando adivinhar. Se ele vai tomar outras atitudes é um problema dele. Vamos reagir na medida em que as medidas forem tomadas, afirmou o presidente brasileiro em uma entrevista. O Brasil se vê diante de uma pressão externa sem precedentes e de um futuro incerto. E nós, como povo de Deus, precisamos entender que, mais do que política, estamos diante de sinais que apontam para o fim dos tempos. Cabe a cada um de nós permanecer firmes, vigilantes e preparados, porque o Senhor prometeu que virá buscar a sua igreja. Deixa aqui embaixo a sua opinião nos comentários. Eu quero ouvir você, a sua opinião. O que você acha de tudo isso? Fique na paz do Senhor e até o nosso próximo vídeo.